Já parou para pensar que muitas das nossas decisões diárias, por mais simples que pareçam, acabam gerando custos ou benefícios que ninguém colocou na etiqueta de preço? Pois é, essa ideia é central por trás de um dos conceitos mais fascinantes e, olha, importantes da economia. As externalidades. Elas são como uma força oculta, sabe? O verdadeiro ponto cego da famosa mão invisível, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente nem percebe. Desde a qualidade do ar que a gente respira até as tecnologias que usamos todos os dias. Vamos mergulhar fundo para entender como isso funciona. Bom, para começar, a gente tem que voltar lá no Adam Smith e na sua famosa metáfora da mão invisível. A ideia, na verdade, é bem simples, mas é poderosa. Pensa assim, quando cada pessoa busca o que é melhor para si mesma dentro de um mercado livre, uma força invisível parece que vai guiando tudo e todos para o melhor resultado possível para a sociedade inteira. Na teoria, é uma forma quase mágica de organizar a economia. Só que, e quando as coisas não são tão perfeitas assim? A mão invisível, por mais genial que seja a ideia, tem um ponto cego. Ela meio que falha justamente quando as ações de uma pessoa ou de uma empresa geram efeitos colaterais que não eram a intenção e que afetam todo mundo ao redor. É exatamente aí que a mágica do mercado pode se quebrar. Para a gente desvendar isso, primeiro vamos dar uma olhada nos limites dessa mão invisível. Logo depois, vamos definir o que são, afinal, essas tais de externalidades e por que elas fazem o mercado falhar. E claro, o mais importante, vamos ver como os governos e a própria sociedade podem sim encontrar soluções, sempre buscando um equilíbrio que seja mais justo para todo mundo. Vamos pensar num exemplo bem prático, para a coisa ficar mais clara. Imagina uma fábrica de papel. Ela produz algo que, poxa, todo mundo usa. Só que, nesse processo, ela acaba liberando um bocado de poluição num rio ali perto. E isso afeta a saúde de quem vive na região. A pergunta de $1 milhão é, quando alguém vai lá e compra uma resma de papel, o preço que essa pessoa paga inclui o custo desse dano para o meio ambiente e para a saúde das pessoas? O mercado agindo sozinho parece que não enxerga esse custo. Essa falha do mercado, esse ponto cego, tem um nome. E é o conceito-chave de toda a nossa conversa de hoje. Basicamente, uma externalidade é um efeito colateral. É aquilo que acontece quando a ação de alguém afeta o bem-estar de outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, sabe? Que não participou daquela transação. E o ponto principal é que ninguém paga nem recebe por esse impacto. É aquele custo ou aquele benefício que fica literalmente do lado de fora da negociação do preço. E essas externalidades vêm, digamos, em dois sabores. As negativas, como a poluição dos carros, das fábricas, elas impõem um custo para a sociedade que não estava na conta. Por outro lado, a gente tem as positivas, como por exemplo a restauração de um prédio histórico que deixa o bairro inteiro mais bonito, ou uma pesquisa científica que gera conhecimento para todo mundo. Elas criam benefício para terceiros sem que eles tenham pago por isso. Ok, mas por que isso é um problema tão grande? Para a gente entender de verdade o impacto das externalidades, o melhor jeito é olhar para os gráficos da economia. Eles mostram visualmente como elas distorcem o equilíbrio do mercado. No mercado perfeito, sem nenhuma externalidade, o equilíbrio é ideal. A quantidade que as empresas querem vender pelo seu custo de produção se encontra perfeitamente com a quantidade que os consumidores querem comprar pelo valor que aquele produto tem para eles. Nesse ponto, tudo é eficiente. O bem-estar social é o máximo possível. Lindo! Agora, olha só o que acontece quando a gente adiciona a poluição nessa conta. De repente, surge um custo que não é pago pela fábrica. É o custo para a saúde das pessoas, para o meio ambiente. Se a gente somar o custo da fábrica, que é o custo privado, com esse custo externo, a gente tem o verdadeiro custo social da produção. E ele é bem mais alto. E aqui está o X da questão. O mercado, sozinho, só enxerga o custo privado. Ele ignora completamente o custo da poluição. O resultado, a gente acaba produzindo muito mais alumínio do que seria o ideal para a sociedade como um todo. Na prática, o que acontece é uma superprodução de poluição. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, as externalidades positivas. Pensa na educação. Ela beneficia o estudante, claro, mas também gera benefícios enormes para todo mundo. Uma sociedade mais informada, com menos crime, com mais inovação. O verdadeiro valor social da educação é muito, mas muito maior do que o benefício privado que cada pessoa calcula na hora de decidir estudar. E qual é a consequência disso? Como as pessoas decidem se vão estudar mais ou menos com base só nos benefícios que elas mesmas vão receber, elas não levam em conta todos esses benefícios sociais maravilhosos. O resultado é que o mercado deixado por conta própria produz menos educação do que seria o ideal para a sociedade. A gente tem uma subprodução do bem. Então, se o mercado sozinho não dá conta do recado, o que a gente faz? Bem,
A primeira resposta que normalmente vem à cabeça é a intervenção do governo. Ele pode, sim, usar algumas ferramentas para tentar alinhar os incentivos privados com o interesse de toda a sociedade. Existem basicamente duas grandes abordagens. A primeira é a mais direta, a de comando e controle. O governo simplesmente vai lá e proíbe ou exige certas coisas, como um limite máximo de poluição que uma fábrica pode emitir. A outra abordagem, que muitos economistas consideram mais eficiente, usa as próprias regras do mercado para criar os incentivos certos. Um exemplo clássico disso é o imposto corretivo. A ideia é simples: taxar as atividades que geram externalidades negativas, como a poluição. Isso força os poluidores a internalizar a externalidade, ou seja, é fazer com que eles paguem pelo dano que causam. E com isso, o incentivo para poluir menos aparece na hora. E olha que interessante. Aqui a gente tem duas ferramentas de mercado que chegam no mesmo objetivo, mas por caminhos opostos. O imposto corretivo define o preço da poluição, e aí as empresas decidem o quanto vale a pena poluir. Já um sistema de licenças negociáveis define a quantidade total de poluição permitida e o mercado, por sua vez, define qual vai ser o preço dessas licenças. Mas será que a intervenção do governo é sempre a única saída? A resposta é não. Às vezes, a própria sociedade, as próprias pessoas encontram soluções bem criativas para lidar com essas externalidades, sem precisar de uma lei para isso. Essas soluções podem se basear em códigos morais. Sabe, aquela regra de ouro de não fazer com os outros o que não queremos que façam com a gente? Ou podem surgir de um jeito mais estruturado. Imagina só, um produtor de maçãs e um apicultor são vizinhos. As abelhas do apicultor polinizam as macieiras, o que é ótimo para o dono do pomar. E as flores das macieiras alimentam as abelhas, o que é ótimo para o apicultor. É uma externalidade positiva mútua. Se eles resolvessem se juntar numa única empresa, esse benefício seria automaticamente levado em conta. Essa ideia de que as pessoas podem resolver problemas através da negociação foi formalizada num conceito super importante, o Teorema de Coase. Ele diz basicamente que se a negociação entre as partes for fácil e sem custos, elas conseguem chegar a um acordo que seja bom para todo mundo e que resolva a externalidade, não importa quem tinha o direito inicial. O exemplo clássico é o do cachorro que late. Digamos que o latido causa um transtorno para a Jenny, que ela avalia em R$800. Já o Dick, o dono, tem um benefício de R$500 em ter o cão. Nesse caso, a Jenny pode simplesmente oferecer R$600 para o Dick se livrar do cachorro. Ele aceita porque 600 é mais do que os 500 de benefício que ele tinha. Ela paga porque 600 é menos do que os 800 de prejuízo. Pronto, a negociação privada resolveu a externalidade de forma eficiente. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, fica bem claro, né? A existência das externalidades torna aquela ideia bonita e simples da mão invisível algo muito mais complexo, muito mais desafiador na vida real. O ponto fundamental aqui é que lidar com externalidades não significa tentar eliminar completamente todos os efeitos negativos. Isso seria, na prática, impossível e nos faria andar para trás. A questão central é reconhecer que existem trocas, os famosos trade-offs. A gente precisa pesar os custos e os benefícios de cada ação para encontrar um equilíbrio, um ponto ótimo que melhore o bem-estar da sociedade como um todo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem profunda. No mundo cada vez mais conectado, em que a ação de uma única pessoa pode impactar milhares de outras, como é que a gente encontra o equilíbrio certo entre a liberdade individual e a nossa responsabilidade coletiva? Essa é, talvez, uma das grandes questões do nosso tempo.